Rapaziada, ora então cá estamos nós para mais um Rugido da Rapaziada e quem vai rugir hoje aqui connosco é o grande Francisco Mel da Silva, Sporting, claro, sócio com Gamebox já há 12 anos. O Francisco tem 22 anos e é de Sintra e é um prazer receber-te. Francisco, é um prazer receber-te aqui, como recebemos todos os Sportinguistas. Obrigado, Miguel. Queremos ouvir a tua opinião aqui sobre três assuntos, que é aqueles com quem nós temos falado aí, aqueles assuntos que nós temos falado com toda a rapaziada que vem aqui, que é, portanto, direção, treinador e jogadores, ok? Mas eu ia começar pela tua apresentação e nada melhor que seres tu a apresentar-te. Diz aí o que é que tu achar, o que é que tu achas bem para te apresentares aqui para a rapaziada que nos está a ver. Portanto, olá toda a gente, toda a malta da rapaziada. O meu nome é Francisco Silva. Eu tenho 22 anos, sou Sporting desde sempre, né? Como é óbvio. E isto foi-me herdado, mas também, mesmo que não tivesse sido, eu tenho olhos para ver o que é bom, o que é mau. Portanto, eu ia ser Sporting desde pequenino. Lá está, como o Miguel disse, tenho Gamebox há 12 anos. Costumo ir ver alguns jogos fora, também do país. O último jogo fora que eu fui ver foi o jogo do Atlético de Madrid lá para os quartos de final da Liga Europa, daquela época do Ataque à Academia. E sou um apaixonado pelo Sporting, como todos nós somos. Pronto, basicamente. Boa, boa. Então vou-te fazer aqui duas perguntas, que é aquelas que eu tenho feito à malta sempre que a gente inicia as conversas, que é o que é que tu achas da época até agora? Qual é a tua opinião sobre a prestação da equipa na época até agora? E de 0 a 10, se tu desses uma nota, qual era a nota que tu davas e o porquê? Portanto, é assim, eu tenho que ser justo. Ah, eu sinto que ia ser injusto se eu dissesse que a equipa se portou a um nível mediano esta época. Eu acho que não é verdade. Eu acho que o que se portou a nível mediano foi nos momentos decisivos. É verdade que esses momentos são os que contam mais para o Totobola, né? Porque se tu, nos jogos para ganhar e nos jogos que decidem troféus, tu não és capaz de os ganhar, não estás à altura daquilo que se é esperado. Agora, eu sinceramente eu vejo para a nossa época e vejo que nós fomos uma equipa minimamente consistente ah, até chegar ao jogo com o Arsenal em casa. Depois vai a bola ao poste, né? Vai a bola ao poste, não entra. Vai a bola ao poste lá em Inglaterra, não entra. Perdemos com os rabolhos. Vamos aos Andrades. Não fomos eliminados por uma sorte, que eles fartaram-se de estar cacetada, mas isso, pronto, isso é o que estamos habituados. Passamos à final, ok, é o que interessa. Depois vamos ao Aves passear, empatamos, vamos na pá da Tondela e agora, pronto, ganhamos o Guimarães. Pronto, tudo bem, mas isso já estamos agora a não depender de nós. Mas eu, se tivesse que dar uma nota à equipa, eu, pelo esforço da equipa, eu dava um 6,5 em 10. Não posso dar um 5. 5 não, Ok. acho pouco. 6,5 em 10. E esse período que tu referiste aí, daqueles 5 jogos que não ganhámos, não é? Que foram 5 jogos seguidos que o Sporting não Sim, sim, ganhou. sim. Tu achas que aquilo foi mais culpa de quem? Foi mais culpa do treinador? Foi da equipa? Foi a direção que preparou mal o mercado de inverno? Foi as lesões? Departamento médico? O que é que tu achas? Fala aí um bocadinho sobre isso. Qual é a tua opinião sobre isso? Eu vou ser o mais honesto possível. Eu acho que os jogos com o Arsenal não há que apontar, digamos, o dedo a ninguém, porque nós não tínhamos responsabilidade nenhuma naquela eliminatória. Nós demos muita luta, nós não fomos pelo menos a prolongamento por isto. Acho que foi mesmo azar. Portanto, não há aqui, não era justo estar a apontar o dedo ao Rui Borges, ao Varandas, aos jogadores. Eu acho que todos se esforçaram para passar a eliminatória com o Arsenal, ok? O jogo com o Panelas foi um jogo horrível. Aí sim, o Rui Borges foi comido de cebolada pelo Zé Rabedinho. Foi uma coisa
epá, impressionante. Então ele percebe que está um igual, percebe que está um igual, com o jogo mesmo a terminar, e ele vai tentar ganhar o jogo, ele vai tentar ganhar o jogo, correndo risco, quando eles refrescaram a frente ataque inteira, sofrer um gol de contra-ataque. Pá, impressionante. Esse aí eu dou culpa ao do Rui Borges do jogo que perdemos com o Panelas. Depois o jogo lá com os Andrades. Acho que, pronto, tivemos bem. Aí também dou mais mérito à equipa, porque tiveram que ser uma equipa depois de tanta porrada que andaram a levar o jogo inteiro. E agora estes jogos, quer dizer, eu até sou capaz mais de culpar a equipa porque, porque estavam convencidos, como são assim tão bons, não é preciso. Eles já contam que a bola vai entrar alguma vez, não é preciso chutar, não é preciso esforçar-nos, não. Eles já vão estar a contar que a bola vai O entrar. gol vai E não aparecer. entrou. Achas que o Exatamente, gol, pensam que o gol vai aparecer a qualquer momento. É isso? exatamente. E não entrou. E não entrou. E depois entrou o do Aves. E depois podem dizer: Ah, está bem, havia um penalti sobre o Nel. Ah, pá, está bem, é verdade. Ah, está bem, havia aí um penalti sobre o Nel e não sei o quê. Pronto, é verdade, mas quer dizer, nós, a nível de oportunidade, foi muito pouquinho para um Sporting que dá 5 ao Guimarães, não conseguir criar muitas oportunidades com o Aves, levar 2 golos de canto do Tondela, depois de ter defendido um penalti. Isto cabe na cabeça de alguém, não é? Isto aqui Ah, ocupa mais os jogadores do que propriamente o treinador, estes 2 jogos. ok. Sinceramente. E o que é que tu achas do treinador? Para ti, qual é a tua opinião em relação ao Rui Borges? É assim, o Rui Borges tem 3 fases no Sporting, para mim. Ele tem a fase da época passada, em que ele entra como o gajo que surpreendeu Panelas, não é? Ele jogar em 4-2-3-1 e ter ganho aquele jogo ao cara de cavalo. O cara de cavalo não sabia que ele ia jogar assim. Pronto, ganhámos o jogo, passámos para primeiro lugar e ele depois conseguiu ser consistente de um trabalho que não veio do Lampião do Amorim, mas sim do João Pereira. Portanto, ele foi buscar uma equipa mesmo na lama, animicamente. Portanto, esse trabalho eu reconheço que foi bem feito. Depois, ele teve um trabalho dividido nestas duas partes da época que está a acabar, que é uma parte foi muito conservador, ou seja, hum, não arriscava quando tinha que arriscar e, e depois viu que depois com uma Champions correu bem, pensou assim: ok, eu talvez se eu arriscar um bocadinho em momentos, em mais momentos, pode ser que eu tenha mais sucesso. E a verdade é que ele arriscou em momentos fundamentais. A única vez que ele não arriscou verdadeiramente foi neste jogo para a taça com os Andrades, em que nós passámos. Ele arriscou com o Panelas e levou na pá. Ele Pois, era arriscou com isso o que eu tinha a Arsenal. dizer há bocado. Era isso que eu tinha. Tu há bocado estavas a dizer que tinhas dito que o Sporting, portanto, acaba por comer o gol com o Panelas porque fomos para cima deles e tal, e coisa, mas agora estás a dizer, e certamente, que é aquela história que eu até já falei com outros, que é, há uns que dizem que o Rui Borges não devia ter feito aquilo, que a gente teria, mais valia ter acabado empatado, mas depois também há outros que criticam, que dizem que não, ainda bem que ele foi para cima, porque assim sempre arriscou ganhar, acabámos por perder, mas pronto, mas continua, é isso mesmo que estás a dizer. Ele ali tinha que jogar no erro. Ele não tinha que assumir o jogo. Porque ali, mais importante do que ganhar o jogo era não perder o jogo. Mais importante do que ganhar o jogo era não dar hipótese ao Panelas de sequer sonhar com o segundo lugar. E eles, a Só que partir se do ele, momento que só que ganham se o ele jogo, tivesse feito isso, se ele tivesse feito isso, haveria gente a criticar, a dizer que ele devia ter ido para cima porque era a última hipótese que nós tínhamos de poder atacar o título, não é? o Rui Borges perdeu o título
perdeu o título no Dragão quando não arriscou, ahm, quando não arriscou Foi para lá jogar para o naquele jogo em empate. que empatámos um igual. Sim, Exatamente, quando não foi para lá empatámos jogar um para o igual. empate. E A acabamos partir por ter daí sorte. ele tem que Acabamos por jogar. ter sorte nesse jogo. Acabamos Exatamente, por ter o sorte. penalti cai do Aparece céu, o é penalti no fim, penalti, pá, mas exatamente. Caiu do céu, exatamente. penalti cai do céu, mas é penalti. Mas o Rui Borges jogou para o empate, né? Jogou para o empate, teve aquilo que quis, ou seja, dependia só de si para o segundo lugar e o primeiro já não estava a contar com ele. Então, depois que quando o Porto perde pontos, já não me lembro contra quem, e nós empatamos com o Braga. Ah, não, é contra o Panelas, exatamente. O Porto tinha um jogo contra o Panelas, lá na Rabelheira, e nós vamos empatar a Braga. Nós vamos empatar a Braga com aquele penalti que, obviamente, que não pode acontecer aquele erro do Inácio, mas pronto, é um erro individual, pode acontecer, ou seja, é infortúnio, não é de propósito, não é? A bola bate-lhe no braço numa bola que nem sequer ia à baliza, portanto, isso aí é aquele azar que nos tira a luta pelo título. Acho que foi aí que perdemos a luta pelo título. Foda-se. Mas aí E depois, não achas que foi mal gerido ali o tempo, os últimos minutos, que ele fica com duas substituições por fazer, a gente tem a bola lá na frente, o João Simões perde a bola lá à frente, deixa o Braga vir para cima, o Rui Borges fica com duas substituições para fazer, podia ter queimado tempo, não queimou. Não achas que ele também foi um bocado responsável aí nessa... foi, foi. E depois eu ia chegar a essa parte que é o Rui Borges da segunda metade desta temporada, que era, incluía aí o jogo com o Braga, mas estes jogos também, estes últimos jogos mais recentes, o Rui Borges arrisca, ou seja, ou inventa, neste caso, quando eu digo arrisca, é inventa, quando não há que inventar, caralho. É chutar para a frente, acabou o jogo. Acabou. Não há mais jogo para ninguém. Não, ele ganhou muitos jogos no Moreirense e no Vitória de Guimarães a fazer isto. Porque é que ele não faz no Sporting? Ele sabe que é uma regra tão simples no futebol e que resulta. Não é? Às Claro, vezes não inventar é mais fácil do que andar aqui com rodeios e mais não sei o que, sou maior. Pá, e depois comemos gols desnecessários. Pronto, acho que é isto. E pronto, a nossa época ainda podemos ganhar a taça. Espero bem que ganhemos a taça, não é? Ah, vamos tentar ganhar a taça e se ganharmos a taça temos a oportunidade de para o ano voltar a tentar disputar 4 troféus em Portugal, não é? Que exatamente. é Supertaça, Taça Supertaça. da Liga, Taça de Portugal e Campeonato. E se fizermos o póquer de títulos em Portugal, é muito mais importante do que ir aos quartos de final da Liga dos Campeões, se bem que ir aos quartos de final da Liga dos Campeões é muito bom. Atenção. Claro. Mas a hegemonia a nível nacional, para mim, é muito mais importante do que sucesso, do que não é algum sucesso. Porque muito sucesso, se ganharmos a Champions, obviamente que até podemos perder todos os títulos nacionais. Agora, chegar aos quartos de final da Champions, eu prefiro ganhar tudo o KK, sinceramente. Concordo contigo. Sou da tua opinião. O pessoal sabe que eu sou da tua opinião. E diz-me uma coisa, falando do Rui Borges, o que é que tu achaste da renovação? Achas, em primeiro lugar, se achas que também renovarias com ele? E a segunda pergunta é em relação ao timing. Se achas que foi o tempo certo, podia ter sido antes, devia ser depois da final da taça? Se achas que foi o momento certo, qual é a tua opinião? Ora bem, nós não nos podemos esquecer de uma coisa que é o Rui Borges, antes de renovar, ele ainda tinha contrato por cumprir. Ou seja, mesmo que ele não renovasse, ele ainda tinha contrato por cumprir. Sim, mais um ano, Ou sim. seja, tinha mais uma época. Portanto, eu, ainda por cima, depois do que foi esta época, mesmo que ganhemos a taça, né, perdemos uma final da Supertaça, né, perdemos o campeonato, estamos a 9 pontos e, em princípio, espero bem que só fiquemos a 9 pontos do líder, né? Perdemos a taça da Liga infantilmente. Lá está, com Exatamente. outros 2 gols nos descontos, que é uma coisa impressionante, mas isso, Claro, pronto, nós pensávamos aí na altura que era só um jogo, pronto, acontece, mas
Pelos vistos, já vimos que esta época já aconteceu mais vezes. E foi aos quartos de final da Liga dos Campeões quando um dos adversários, é verdade, podem dizer uma coisa, que o Bodo Glimt ganhou ao Inter e ao Atlético de Madrid, é verdade. Mas o Bodo Glimt, tanto o Não, Bodo não tem Glimt como camisa, não nós, tem camisola. exatamente, não tem estofo para a Liga dos Campeões. Claro. Com o Alvalade a ser o 12º jogador, e atenção, Alvalade, eu estive em Alvalade nesse jogo, Alvalade foi muito diferente do que aquilo costuma ser. Gritaram todos os adeptos, todos, desde o início ao fim. Eu não sei se tu sabes aquela música que a Claque canta e saltam todos abraçados. Lá, 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 lá. Sim. À grande Sporting, por ti vou cantar. Estava todo o estádio a cantar isso. Todo o estádio a pular. Isso não é normal. É o 12º jogador a empurrar a equipa. Por isso é que demos 5 e podíamos ter dado mais. Agora, claro que o Bodo Glimt com o Arsenal foi o que foi. Fomos para cima, bola na barra, bola no poste, 30 para uma linha, oportunidades, o guarda-redes defendia, vão lá uma vez, gol, pronto, acabou. Pronto, é isto que é assim com as equipas que estão lá há mais tempo, não é? E isto para dizer o quê? O Rui Borges, para mim, cumpria o contrato até ao fim, ou seja, tinha mais uma oportunidade, porque esta época, para mim, só a taça acho que não chega. Ah, atenção que se ficar em segundo lugar, não é uma época totalmente perdida, vá. Porque tem a possibilidade de ir à Liga dos Campeões, não é? Claro, claro, Mas, que é diferente, né? Irmos à Champions exatamente, é League muito é diferente ir à completamente Liga diferente. Europa, ir à merda Claro. da Liga Europa do que ir à Liga dos Campeões. Agora, hum, se ficarmos em terceiro lugar e mesmo que ganhemos a taça, eu deixaria a época correr, dava-lhe uma segunda oportunidade, porque esta época não foi, lá está, foi uma oportunidade perdida. Ele a época passada cumpriu, esta época não cumpriu. Se não cumprir uma segunda vez, e era uma segunda oportunidade que não era preciso renovar, o contrato acabava, não precisávamos de indemnizar, agora vamos precisar de indemnizar se a época correr mal para o ano. E isso foi mal gerido por parte do Varandas. Na minha opinião. Se bem que o mandato do Varandas tem coisas curiosas para se contar Então vamos também. falar disso, vamos falar aí da direção. Fala aí um pouquinho, conta lá essas coisas. Então, é assim, o histórico do Varandas, o Varandas entra para o Sporting em 2018, não é? O Varandas, quando ganha as eleições para o Sporting, ele chora. O que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que ele está-se a manifestar como a realização de um sonho. E logo aí entra mal. Não é um sonho para ti ganhares as eleições do Sporting, é um dever. Ser presidente do Sporting não é um sonho, é um dever. Ele tem que chorar quando o clube, o Sporting Clube Portugal, for campeão sob a presidência dele. Aí sim é que ele tem de chorar de alegria e lançar foguetes. O que é que eu quero dizer com isto? O Varandas entra em 2018, diz que está sempre a arrumar a casa, teve, se eu estou a contar bem, 7 treinadores até ao Amorim. Eu vou tentar contar. Sim, sim. Teve Peseiro, teve o Tiago Fernandes, teve o. Teve o. Qual é que acabou a época? O Kaiser, exatamente, Kaiser, teve o Kaiser. E depois teve o Silas, o Lionel Pontes e. Ah, não, pronto, 5 treinadores. 5 treinadores em 2 épocas. 5 treinadores. sim, sim. 5 treinadores. 5 treinadores em 2 épocas. Epá, é. Pronto. E diz-se que está a arrumar a casa. Para um gajo que tem 5 treinadores em 2 épocas, nós pensamos assim: ok, ele vai fazer alguma coisa, ele tem que fazer um refresh, ou então vai assumir a culpa, dizer que não está a fazer uma boa coisa e que vai tentar melhorar. Não. O que é que ele faz? Dá 10 milhões por um treinador. 10 milhões por um treinador. Que, por acaso, correu bem. Correu bem.
não é? E não foi só um treinador que ele foi buscar. Ele foi buscar um treinador, foi buscar um, um diretor de comunicação, não é um diretor desportivo. O diretor desportivo é o Viana e o Viana também foi bom. Foi buscar um treinador, um diretor de comunicação, um diretor de scouting, que o Ruben Amorim também tinha uma visão de scouting impressionante. Teve para o Vítor, teve para o Nuno Mendes, teve para o Eduardo Quaresma, Gonçalo Inácio, que não eram apostas na nossa equipa A, não é? Pessoas que estavam cá há mais tempo não souberam apostar e ele foi lá, sacou estes Thomas que até o Nuno Mendes, quando sabemos, já é campeão europeu e pode ser campeão europeu outra vez, não é? Portanto, só a qualidade que o miúdo tem. E o miúdo é da minha idade, mais ou menos. Portanto, epá, é impressionante. Correu bem a aposta no Amorim. Então o que é que ele pensou? Então, pronto, isto agora é assim, basta ir buscar ao que temos cá em casa. Pronto, foi buscar o João Pereira. Como eu disse que o Ruben Amorim vai sair para um grande clube europeu daqui a 4 anos, o João Pereira é a mesma coisa. Claro, Foi. nós sabemos que o Antalyaspor é um grande clube europeu. É um grande. Pá, mas é grande a nível de população, talvez. Mas pronto. Nem na Turquia é grande. Nem na Turquia é grande. Pá, o que é que podemos dizer isto sobre o Varandas? O Varandas a falar cada vez que cava um buraco mais fundo. Este é o grande problema de comunicação dele, porque ele, na cabeça ele tem ideias. Ele tem ideias boas. Por isso é que ele conseguiu buscar pessoas certas para ele, para andarem à volta dele. Porque ele sendo rodeado pelas pessoas certas e que sabem pensar com as ideias para o que ele precisa, ele diz assim: epá, o nosso departamento de scouting os nossos jogadores estão sempre lesionados, o que é que eu devo fazer? Olha, não, neste caso ele até era o melhor para saber responder a isso, mas eu agora então eu vou dar outro exemplo. Olha, nós não estamos a saber ir buscar um médio direito ou um lateral direito. Lateral direito é que é, pá, porque Vagianidis, por amor de Deus. Pouquinho. Lateral, lateral direito. E o que é que eles dizem? Olha, ok, nós temos aqui um que vai à América do Sul e outro que vai ali ao norte da Europa. Vão buscar ali umas coisas e depois vamos ver aqui na academia o que é que temos de olho nos putos. Tanto é assim que adaptar o Eduardo Quaresma a lateral direito é melhor do que ter o Fresneda e o Vagianidis, Sem acho dúvida, eu. sem dúvida. Eu também, eu concordo. Eu concordo. E o gajo tinha do Eduardo Quaresma desde o início da época, né? Não, isto é mais para o Rui Borges, mas o Varandas, concluindo, o Varandas começou muito a mal, fez um all-in na sua presidência, fez um all-in na sua presidência que correu bem, os 10 milhões, não é? Correram bem, deu 2 campeonatos, deu muitos títulos para o Sporting, deu reputação europeia, deu filas de espera nas compras da Gamebox, sim senhora, tudo certo. Pá, e a partir daí soube-se rodear pelas pessoas certas e tiveram que pagar o que ele foi buscar de bom, neste caso o treinador, o diretor desportivo, o Viana, tiveram que pagar e todos os jogadores que eles venderam também tiveram que pagar. E isso é mérito dele também. É mérito dele. Só que ele soube começar, felizmente ele começou cá em baixo e está cada vez a subir mais. Não foi daquilo que estávamos habituados, ou pelo menos eu desde pequenino estava habituado, que era o Sporting no campeonato. Começava assim, Claro. estás a ver? E então, só para terminar essa questão da direção, tu achas que ele fez mais, a direção dele tem mais aspectos positivos do que negativos? Eh, Desde que ele é presidente, portanto, as várias direções, não é? Tem mais aspecto, ele como presidente, se tem mais aspectos positivos do que negativos ou mais negativos do que positivos durante todo o tempo? Ah, um, um aspecto positivo.
há mais aspectos positivos do que negativos, mas os aspectos negativos que ele tem são muito fulcrais. Que um deles é fundamental então, que é a comunicação. É a comunicação. Ele não, eu acho que foi também há pouco tempo que ele pôs-se a atacar aos Andrades na comunicação social e que depois no acho que foi até o Rodrigo Roquete que tu puseste aí e depois os do Porto vieram a comê-lo de cebolada assim logo a seguir. Quer dizer, não faz sentido. Não faz sentido. Pôr-se a jeito, Quando ele pôr-se a veio jeito. fazer aquelas declarações, comprou aquela guerra com o Vilas Com, Boas, né? Com o exatamente, Frutas Boas. com Com o frutas fru- boas. Claro, é assim, nós temos que dar na guerra é dentro do campo, pá, porque nós Claro, assim estamos a ser iguais a eles, pá. Nós não queremos isso, ser iguais a eles, nós estamos em grande, nós somos do Sporting, pá. claro, Não somos iguais a eles. sim. É uma É o guerra que que eu não acho vale, que deve não vale a ser. pena travar. Exatamente. É seguir exemplos mesquinhos que têm pouco material para se agarrar, é pouco palpável, estás a ver? É descer a um nível tão baixo, tão reles, que não é o nível do Sporting Clube Portugal, pá. Sporting Clube Portugal é sempre na modo de cima. Sempre na modo de cima. Não, nunca Não há pode nada. ser. Nunca pode ser. Vamos, Nunca pode ser assim. vamos falar um bocadinho de jogadores, aqui só antes, depois daquela pergunta Ok? final. Queres falar um bocadinho sobre o plantel? Se achas que todos os jogadores têm qualidade? Eu já sei que vais dizer que alguns têm, outros não, não é? Que acho que é óbvio. Mas o que é que tu. Fala aí um pouquinho sobre o plantel, qual é a tua opinião? Para mim, o jogador mais valioso que nós temos é o Vagianidis. Sem dúvida nenhuma. E depois é o Coxo. É o mais valioso porque foi o que mais. Exatamente. A proporcionalidade entre o que ele custou e o que ele vale tem o maior. É, não é? Não, mas agora fora de brincadeiras, é assim. Vamos começar pelos piores. Pronto, o Coxo, o Vagianidis e o próprio ah, o próprio Fresneda, agora estava-me a falhar o nome, o próprio Fresneda, pá, estão os furos abaixo daquilo que é a exigência do nosso clube, não E o é? Faé? E mesmo assim, e o Faé, exatamente, esqueci-me do Faé, exatamente, esqueci-me do Faé. O Luís Guilherme não acho, porque ele, cada vez que tem cada vez mais tempo de jogo, imagina, Vai ele melhorando, entrou não em é? jogos, exatamente, porque ele entrou em jogos em que só jogou 15 minutos, não deu para mostrar muito. Claro. Depois, quando jogou meia hora, já deu para mostrar mais um bocado. E agora no jogo com o Guimarães já fez um golo. E acho que o Luís Guilherme sim está a começar a arrancar. O Luís Guilherme acho que pode ficar para a próxima época. O nosso melhor, eu acho que foi aqui também num dos vídeos dos rugidos da rapaziada que disseram que o nosso melhor lateral direito está emprestado ao Moreirense, acho eu, que é o Sim, Travassos, sim. né? Pronto, eu sou da mesma opinião. Ahm, o Pote está completamente em seu rendimento. Não, não sei o que é que se passa. Não sei se É é problema vaidade. físico ou é psicológico? Eu acho que é mais psicológico do que físico. Porque a vaidade dele em campo, dele não querer ir descer para aquelas bolas mais difíceis. Eu não sei se tu viste o Trincão, tu lembras desse apontamento porque foste tu que o deste. O Trincão, quando ele vai fazer aquela arrancada toda no jogo contra o Bodo Glimt para dar um canto aos gajos, Sim. ele foi capaz de fazer isso. Nós não O Pote achávamos não isso faz. normal no Trincão. O Pote não faz isso. O Não Pote não faz, é não faz. capaz de fazer isso. Se ele for a Ele nem, ultrapassar para o meio. ele nem na área entra. Ele nem à nossa área Exatamente. ele entra. O Pote, se for ao nosso meio campo defensivo, já é bom. Pois, Já é bom. exatamente. Estás a ver? Exatamente. Agora, ele ofensivamente, a fazer passos de longe e não sei o quê, para rasgar, agora este que fez ao Luís Soares, foi muito bom. Pá, claro que sim, não é? Aqueles passos à baliza que ele costuma fazer. Agora, tem sido mais chutes para a lua do que propriamente passos à baliza, não é?
Mas ele sabe fazer, nós sabemos que ele sabe fazer, mas ele é muito vaidoso, pá. Ele precisava de um treinador assim, tipo. Epá, eu não queria dar o exemplo que está lá nos Rabolhos, mas assim um treinador como o Guardiola, por exemplo, que lhe baixasse o ego e dizer assim, oh meu menino, tu aqui, tu aqui só jogas se mereceres, estás a perceber? O Rui Borges ainda não tem estaleca para isso, porque está aqui há ano e meio. O Pote já tem 3 campeonatos, como dizia o William Gomes, não é? O Pote dizia assim: eu tenho 3, tu tens 0. Pronto, ele agora tem 1, não é? Mas pronto, eu tenho 3. Ele é bem capaz de se virar para o treinador e dizer que ele tem 3. Claro, Estás a sim. ver? Pá, isso, o Rui Borges não pode fazer nada porque não é mentira nenhuma. Estás a ver? O Pote tem subrendimento. O Kenda já não está cá, já não está cá, apesar de dizerem que está cá, ele para mim já não está cá. O Ioannidis, enquanto esteve disponível, para mim foi muito útil, Esteve foi bem, muito útil, esteve bem. foi muito útil. Acho que o Luís Soares foi, epá, obviamente não se pode comparar a um Vítor, porque o Vítor é um monstro, mas epá, para aquilo que era o espectável, está muito Sim. bem, está muito bem. Eu pensei que fosse pior, honestamente. Quando nós o Sim, comprámos, exatamente, as minhas exatamente. expectativas estavam em baixo. Ou seja, ele superou as minhas expectativas, o As Soares. minhas também, Mas minhas concordo também. contigo, não dá para comparar com o outro extraterrestre que a gente teve ali durante 2 anos. Claro. Mas pronto, Comparas mas pelo menos estás a comparar um extraterrestre com um bom jogador. Não estás a exatamente. comparar um extraterrestre com, com um normal Um ou um pé de Vajanidis, tijolo. Ou um pé de tijolo, não é? claro. Pois, mas acima de tudo, quem é que acho que temos de vender? Temos de vender Vagianidis e Coxo obrigatoriamente. Faia temos que Eu acho que emprestá-lo. devemos dar. Acho, acho que ninguém vai querer comprar. Vou dizer uma coisa: se o Varandas consegue vender o Dário Essugo por 25 milhões, ele consegue Claro, vender claro. estes gajos. Concordo contigo. Concordo contigo. Porque o Dário Essugo, é verdade, é puto, não é? Mas eu acho que ninguém dava 25 milhões em Portugal Não, pelo não. Dário Essugo. Não, não. Grande Não é? venda. Grande venda. Uma grande venda. Aliás, E o próprio como a do Kenda, Kenda. Como a do Kenda. A do exatamente, o Kenda, Kenda também foi exatamente. um grande lacinho. Deve ter Sim, sim. levado um lacinho também em Claro. cima. Exatamente. 50 milhões. Claro. Opa, é logo. Exatamente. Mas Exatamente. pronto, para vendas, para mim era Vagianidis, Coxo, emprestar a Faé, emprestar emprestar o emprestar o Salvador Blopa. Salvador Blopa precisa de tempo Precisa de para rodagem, né? jogar. E E precisa de ali é rodar. complicado. Ué. Ali vai ser muito complicado, porque nós precisamos mesmo de alguém para entrar para titular a sério e depois o Salvador Blopa, o que é que vai estar aqui a fazer se for estar a fazer de banco outra vez? Ué. Ele que vá para um Rio Ave, que vá para um etc., rodar um bocadinho no Campeonato Nacional, marque 2 ou 3 golos ou 4 e depois seja uma boa ajuda numa época seguinte, como está a ser o Travassos. Estás a ver? Acho que era bom para o Blopa. Emprestar o Flávio Gonçalves, acho que também era bom. Apostar no Nel para a próxima época, Jogar mais, que né? acho bom. Jogar mais vezes, Temos, não. exatamente, temos 3 avançados, Luís, Fotis e Nel. Não. Temos 3 avançados bons, porque eles são todos bons. Temos bons avançados, avançados não nos podemos queixar. Epá, e se pudéssemos vender o pote e com a venda do Humant, que eu não sei se é verdade ou não, porque jornalista português é jornalista, portanto eu não sei o que é verdade, o que é mentira, não é? Se o Humant não ficar, era ir buscar um médio para o lugar do Humant para o lugar do Humant, porque de Morita o Bragança e o João Simões vão assumir, Claro. mas era buscar um médio para o lugar do Humant e acho que é só, e era vender o pote. Opa, de resto, o Maxi Araújo, se não saísse, era perfeito, mas depois também Pois. não sabemos, não é? É.
Vamos Não ver. sabemos o futuro. Essa parte vamos esperar, depois falaremos noutra ocasião. Deixamos acabar a época e depois logo se vê. Então é isso. Grande Francisco, epá, vou-te fazer aquela pergunta que eu faço antes de acabar a todos, que é se tivesses cara a cara com alguém que manda no Sporting, com o presidente ou com o treinador ou um dirigente qualquer que tu aches, o que é que tu dirias? A quem é que dirias e o que é que dirias? Se tivesse que ter impacto só por uma conversa em alguém do Sporting, eu tinha impacto no Rui Borges, porque eu sou treinador também, eu sei o que é ser treinador, e dizia a ele, epá, não há aqui meninos bonitos, tu segue a tua filosofia, pá, e não inventes, meu. Quando um jogo está a ganho é para estar ganho. Aquilo com o Tondela não se admite, mas quando eu digo com o Tondela é aquilo num jogo, quando tu estás a ganhar um jogo 2-0 aos 90 minutos e depois acabas de defender um penalti e acabou o jogo. Acabou o jogo, não há mais jogo para ninguém. Eu digo nem com 2, até com 1-0. Com 1-0 não pode haver mais jogo. Com 1-0, exato. Opa, foi o exemplo mais recente Claro. porque foi o jogo mais recente, não é? Pá, é não inventar. Epá, e deixar-se de tretas de tem que jogar sempre este, porque este é um menino bonito da casa. Opa, não há meninos bonitos. Todos nós, eu, por exemplo, eu adoro Nuno Santos, a garra que ele tem em campo, mas obviamente nós sabemos que o Nuno Santos não pode jogar nem metade do tempo. O Nuno Santos tem é que ser uma boa opção de banco. É um novo Mateus Reis, estás a ver? Exatamente. É um novo Mateus Reis. Ele não vai ser vendido, mas vai-nos fazer muita falta a nós. E eu acredito Vai ser que, usado quando for preciso, claro. exatamente, vai ser usado quando for preciso e compacta ali uma boa ausência quando houver um cartão amarelo ou um cartão vermelho. E é isso que eu tenho a dizer ao Rui Borges. O Rui Borges, foque-se na sua filosofia e siga a sua ideia até ao fim, que pode dar certo. Pode dar certo. E se der errado, há o próximo jogo para corrigir. Não ter medo de assumir os erros. Que ele não tem medo. Nas conferências de imprensa ele não tem medo de assumir os erros. Eu acho que ele tem medo de assumir os erros perante a equipa. Boa. Ok. Então e agora uma mensagem final aí para a rapaziada, para os sportinguistas que nos estão a ver. Deixai uma mensagem final. Rapaziada, apesar de tudo, esta época foi o que foi. Estamos a dar uma época de avanço a eles, porque nós já sabemos, já temos a nossa hegemonia nova reencontrada. O grande Sporting está a voltar. Somos do Sporting. Viva o Sporting. Somos os maiores do mundo de arredores, como Mais diz nada. aqui a Mais rapaziada em nada. 1906. Mais nada. E é Grande assim que eu abraço para termino. todos. É assim que eu termino. Grande abraço para ti, Francisco. Pá, foi um prazer ter-te aqui. A gente vai falar mais vezes, noutras ocasiões. Com E foi certeza. um prazer ter-te aqui, ouvir a tua opinião. E já sabem, rapaziada, quem quiser, rapaziada.1906@gmail.com, manda um e-mail, alguém depois fala com vocês para combinar. E é isso. Foi um prazer. Hoje tivemos aqui o Francisco. Francisco, somos os maiores do mundo e arredores. Rumo à bitaça, vamos ganhar a taça, pelo menos isso. Tem que ser, tem que Não ser, fazem mais que tem a que ser, obrigação deles. E, tem que ser. e vamos ganhar a taça, epá, e mais nada, e vamos em frente, está bem? Foi um prazer, forte abraço, até à próxima, grande abraço. Grande abraço.